Agora sim, né? Agora entrou, entendeu? Porque já é a terceira live que me convidam e acontece isso, né? Na verdade, ele não consegue me ver, não sei o que está acontecendo. Então tá bom. Mas, Como é que mas tá? vamos Tudo lá. tranquilo, meu amigo? Obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Tudo bem. Satisfação enorme conversar Ah, contigo. e também é um prazer conversar com você, embora eu estou te devendo, né? Estou te devendo o livro. Então, Ivanir, é o seguinte, meu amigo, a editora tem nessa caminhada aí publicado essas obras resultantes de pesquisas de doutorado, de pós-doutorado. Recentemente a gente publicou a obra do Chevitarese, né? Tarese, Inclusive, grande Chico tivemos que Tarese. estarmos juntos lá. Meu orientador e amigo, parceiro. É. É verdade. O Everton da PUC São Paulo, Princípios de Psicologia da Religião. Então tem muita coisa bacana saindo aí. Mas hoje eu quero falar contigo sobre o seu trabalho, sua trajetória. Você dispensa apresentações, meu amigo, você sabe disso. Mas é sempre bom falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória para a gente começar. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Quero agradecer aos seus seguidores e seguidores da editora que estão aqui acompanhando a gente. Aham. Fala um pouquinho para a gente da tua história, da sua trajetória, o que te fez chegar até aqui, sua trajetória acadêmica também, suas publicações, enfim, fique à vontade. Bom, a minha história é uma história comum da ampla maioria, ampla, digo ampla mesmo, a maioria da população negra no Brasil, né? Uma Uhum, população origem de ex-escravizados e que você tem um processo de socialização, mas na verdade de exclusão na sociedade brasileira. Ela não é excepcional na medida que milhões de pessoas no Brasil têm a mesma história, mas nem todos chegam nesse lugar, né? uhum, Para poder contar essa história até de uma forma diferenciada. A minha história é uma história de um menino que foi filho de uma mulher que foi empregada doméstica, né, que vem para o Rio de Janeiro, nasce numa favela, que é a favela do Esqueleto. Aos 8 anos de idade tem arrancado da mão da mãe, né, essa criança e fui criado no seio na Funabem, não fui criado na família, uhum. né? E mais tarde descobre que essa mãe, na verdade, foi assassinada pela polícia, e depois vai ser operário, né? Vai trabalhar como operário, depois de muita batalha, constrói a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, entra na luta política, na luta do movimento social, coincide com a entrada na faculdade, né? Eu faço faculdade, engraçado, eu fiz faculdade, eu fui criado na FUNABEM, que é uma escola de 90 e poucos por cento de negros, né? 99% de negros, e depois vou fazer faculdade de 99,9% são brancos, né? Vou fazer faculdade na Notre Dame, que é uma faculdade de rico, né? Então você ali um peixe fora d'água, né? Essa história toda. Então eu vou conviver com essas duas experiências, mas na luta do movimento negro, né? Entro no movimento negro a partir desse momento. Depois eu volto para a FUNABEM, coincide quando eu entro na faculdade, e era uma faculdade católica, né? Então, consequentemente, eu tive que estudar cadeira de teologia, né? Ainda bem que fui com a rapaziada de teologia da libertação, que é o Paulo Botas, Ah, né? O Zé Ricardo Ramalho, né? O Jeter Ramalho, que faleceu é, agora esse ano, era tempo. vice-diretor da faculdade, estudei lá com Elton Maciel, essa turma toda eram professores lá. Então tive essa experiência ligada à teologia Uhum, da libertação, embora eu fazia pedagogia, mas como era uma faculdade confissional, tinha uma cadeira, certo. né, de teologia, que era obrigatória para nós. E, consequentemente, na luta social, eu fui professor de música, né? Na verdade, eu tinha aprendido música na FUNABEM, então vou ser professor de música. E mais tarde vamos fundar o CEAP, tá? Até aqui a Ide Valério, né, que é uma das fundadoras do CEAP. Eu entro no PT, vou militar partidariamente, embora antes disso eu estive em Cuba, em Moscou, né? Uhum, No Festival Mundial da Juventude, que eu era o vice-presidente do Comitê Nacional, onde na época a gente tinha que sair escondido, né? Tinha que sair daqui ou para a Argentina ou para o Peru, né? E não podia ganhar visto do passaporte.
Uhum. né? Senão era complicado, ainda era ditadura militar, né? Ali já era o período aberando já a abertura, né? Mas ainda era um Final, início dos momento anos 80 já, oitenta, mas ainda oitenta e tem uma. quatro, mas ainda era muito perigoso, né? 85 é que muda um pouco o cenário, né? Era 84, final da ditadura ali, né? Uhum. Mas não era fácil. E aí fui tocando a minha vida. Aí fomos para o CEAP, todas as articulações nacionais do movimento negro, tivemos uma participação efetiva e importante, né, na história do movimento negro brasileiro. Faço muitas viagens internacionais. Fomos fazer uma luta ainda sobre o genocídio da juventude negra, quer dizer, extermínio de criança e adolescente, no período era extermínio que nós chamávamos, fazendo uma campanha internacional, né? A partir de um relatório que é feito, uma denúncia que é feita, é que se articula o Estatuto da Criança e do Adolescente, pouca gente sabe disso, né? Uma contribuição nossa, da associação e do CEAP, aí era mais o CEAP no final, e as grandes marchas do movimento negro reivindicatórias, que pediu política de ação afirmativa, e participei do grande momento também internacional, que é a Conferência de Durban, que o ano que vem faz 20 anos. Uhum. Né? Então demos grandes contribuições. Até que, nesse período todo, eu estou na militância e fora da academia, né? Não voltei à academia, só tinha graduação. Embora Formado em muita. pedagogia, mas mais envolvido com a militância. A militância, né? E todo mundo me perturbando, né? Uma geração de intelectuais nossos, negros, foram para a academia, né? Muitos deles, né? Meus contemporâneos, né? E dizer que eu tinha que ir. Não, Ivani, tem que ir, como diz o André, né? Até ali eu era objeto, né? Todo mundo me procurava, É eu verdade. falava e tal, e todo mundo escrevia muita coisa, às vezes eu ficava irritado, porque eu dizia uma coisa, o cara escrevia outra, ou o cara botava o que eu disse para ele, mas assinava por ele, né? Entendeu? A minha fala estava lá, mas o cara, como se fosse de autoria dele. Várias teses sobre criança chamada de menor, menino de rua, nesse período, né, da Associação dos Ex-Alunos, várias. Eu vi isso e me irritava muito, mas não entendia. Ok? Até que, em 2008, fizemos a primeira caminhada pela liberdade religiosa, né, onde foi fundada a Comissão de Combate à Violência Religiosa. Eu fui para lá militar, né? E aí, essa configuração do debate sobre intolerância religiosa no Brasil, eu posso dizer que tomou outro rumo. Tomou outro rumo. Tinham várias iniciativas, mas foi a partir do Rio de Janeiro que temos uma visibilidade maior por conta da caminhada, né? E também já tinha outros trabalhos, verdade seja feita, na própria academia, mas muito tímido, né? A produção não era muito conhecida, ficava ali no círculo dos acadêmicos, né? Como sempre se fala. Uhum. Até que em 2012, se eu não me engano, o André Chaftarese, né? Me procura, não, 2000 mais ou menos, não, 2014, se eu não me engano. Ele me procura, embora ele participava de vários debates comigo, em rádio, né? Mas ele me procura para pedir um apoio, como sempre o André, aquela coisa dele humilde e tal, para fazer primeiro congresso do LER. Certo. Do LER. E aí o André foi lá, falou comigo e tal, né? Sempre o jeitinho dele, né? Não, vou pedir um pouco aqui no sindicato, um pouquinho aqui, R$ 500. Já ajuda não sei o que e tal. Eu falei, professor, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer uma parceria. LER, CEAP e a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. E deu uma articulada, né? E conseguimos fazer um congresso de ponta, né? Passagem, mais de 20 passagens nós conseguimos. Foi uma coisa... E ali numa boa, assim, porque era muito interessante. No fundo, eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava ali contribuindo. Até que na mesa de abertura, eu e o André fizemos a mesa de abertura e depois eu estava numa mesa sobre Estado laico e democracia, né? E o André está do lado de fora ouvindo, como sempre, né? Ele sempre aquele jeitão dele, né? Ouvindo, na dele. Aí eu fiz uma fala, não sei o que e tal. Aí quando eu saí da mesa, ele veio na minha direção, me chamou no cantinho e disse: eu quero que você venha fazer o doutorado comigo. Porque a sua fala não tem na academia. Essa narrativa não está na academia. Né? Aí eu cisquei para cá, cisquei para lá, né? Não sei o que e tal. Mas ele foi muito habilidoso, porque ele insistiu, né? Ele foi muito. Que aí eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal, porque eu não queria nada, não sabia de academia. Aí depois ele marcou uma conversa comigo, né? E aí ele levou o Flávio, entendeu?
Aí nós conversamos naquele período, é engraçado, ele conversou comigo, eu dei um jeito que naquele ano não podia, porque de fato eu não podia, eu tinha outras coisas para fazer e tal. Já era, inclusive já estava em cima da seleção mesmo, né? Eu tinha que estudar e tal. Falei, não tem tempo agora e tal. Eu vou para a Nigéria, vou para cá, vou para lá. Aí ele na dele falou, em março a gente volta a conversar. E aí em março ele e o Flávio foram conversar comigo. E aí deu certo. Deu certo, porque aí ele fez, eles me convenceram, né? Numa fala deles muito interessante, eles falaram para mim, aquela coisa, né, que é habilidoso que o André sempre sabe fazer. O André nisso, eles falaram assim, ó, vou te dizer LG. ele falou assim, ó, vou dizer uma coisa para você com sinceridade. Vai ser muito bom para você entrar, porque você vai falar de um outro lugar, você já é um intelectual, você precisa apenas do capital simbólico, como diz o Bourdieu, só precisa disso, né? Que você é um grande intelectual. E o Flávio, e vou dizer para você, vai ser muito bom para você, mas vai ser bom para mim, para nós e para o programa. Então, aquela sinceridade deles, né, foi que me convenceu. Porque é muito comum as pessoas conversarem contigo, mas no sentido de achar que você é qualquer coisa, né? Eles estão te fazendo um favor. E eles não, eles foram muito práticos comigo e construímos um projeto, né? Que foi a partir da minha entrada, muitos outros negros entraram. Né? E era um projeto do André com o Flávio, né? Inegavelmente. E foi assim que eu voltei para a academia. Eu entrei não direto no doutorado, mas no mestrado, a princípio, né? Porque no fundo eu queria ver, eu tinha que voltar, tinha que entender, né? Esse universo. Os dois me disseram uma coisa que eu aprendi muito rápido, que a academia é código. Você tem que dominar o código da academia. Se você dominar o código, é código. Vai tudo certo. Porque tem gente que fica brigando, entra na academia e fica brigando com a academia. Não entende o que é código, né? Então, na verdade, foi justamente a partir daí, aí entrei no mestrado, conheci alguns autores, me apresentaram alguns autores que eu não conhecia, mas que respondiam às questões que eu tinha dúvida, né? Porque a academia, no fundo, ela é muito elitista, né? Muito erudita e elitista, né? E por ser elitista, ela mantém o status quo. As pessoas não entendem isso. Acaba mantendo o status quo. Né? E eu, um cara que tem uma origem popular, com uma trajetória popular, conheci os conflitos de muita gente popular na própria academia, como é que a academia tratava essas pessoas, os conflitos que se davam, de muitos negros até que largaram por conta de conflito com seus orientadores ou também com as bancas, né? O desrespeito que eu vi um pouco nessa questão, a incompreensão, melhor dizendo, né? Que tinha. E também essa questão que o Flávio e o André falaram, aquela questão do código, né? Também você quer mudar o código, você tem que dominar o código primeiro. Você não pode mudar, se não muda o código, né? E aí, quando eu fui fazer a qualificação no mestrado, a banca me mandou para o doutorado. Né? Mandou para o doutorado. E aí fui para o doutorado. É raro no Brasil, hein, Ivani? Você sabe disso, né? Fui para o doutorado, fui direto para o doutorado, e na verdade eu fui sistematizar uma experiência, né? Na verdade, que eu tive. E nisso o André foi muito habilidoso, né? O André foi muito, como orientador, ele foi muito habilidoso. Tanto que no final, eu não podia falar, eu não podia estar ausente do trabalho, mas também eu não podia falar da pessoa, de forma pessoal. E aí, como é que você resolve isso? Pois é. Né? Que eu estava relatando justamente uma experiência que eu tinha construído com outras pessoas e tal, né? Uma trajetória que nós tínhamos construído. Você vai ser um cientista, você vai ser um pesquisador, um acadêmico, você não é mais objeto. E é interessante porque, primeiro que até os teóricos que me foram oferecidos a conhecer, facilitou isso, né? Que foi justamente o Thompson, né? Que fala de experiência, de processo, né? Muito interessante, né? O próprio Hobsbawm, a história que vem de baixo, ela facilita isso, que é dos de baixo. Então, eu construí uma história dos de baixo falando por um de baixo, que também é muito raro, porque você tem a história dos de baixo contada pelo de cima. Então, é outra história. Então, e aí, né, ao longo do tempo, infelizmente. E aí, o que foi interessante é que no André, numa das orientações, conversando com ele, como é que ia e tal, aí ele disse para mim o seguinte: faz um prólogo. Porque o prólogo ainda não é a tese, é um prólogo, né? E aí o prólogo você conta a história, essa trajetória, um pouco dessa trajetória, né? E aí você entra na história. A Juliana está até aqui também, né? Foi isso que aconteceu. Então foi justamente a partir do prólogo
que me deu base para que eu contasse uma história pessoal do prólogo, né? Da experiência pessoal do prólogo, e depois então eu entrasse na história que eu queria um pouco contar. E claro que eu tive que fazer um chão histórico, porque eu não podia contar caminhada pela caminhada. Aí como processos, né? Experiência do Thompson mostra esse processo, né? Foi muito bem. E o diálogo, que no fundo ela é uma tese de história política, se você observar. Sim. Né? Ela é uma tese de história política, não é uma história que é inédita nesse sentido, né? E o André já dizia isso. E é uma comparação entre marchar não é caminhar, que é justamente, né, a ideia que se tem de comparação entre a marcha para Jesus e a caminhada pela liberdade religiosa. Né? Foi até É muito isso mesmo. engraçado que quando eu defini esse tema, conversando com o André, eu disse, ó, não diz para ninguém não, cara, fica quieto. Senão o nego pega a ideia, sabe como é que é? Porque a ideia é boa, o nego pega a ideia e vai na ideia. Né? A sua ideia é genial, entendeu? E mostra o quanto é comparação mesmo, entendeu? E aí foi a partir daí que nós fomos construindo a religião mais africana, não como vítima, nem resistência cultural, pura e simplesmente. Mas como é que elas sempre fizeram política, né? Uhum. Né? Sempre fizeram política do ponto de vista mais amplo da sociedade, não é a política partidária e tal, a política, né? De resistência, mas também como sujeitos importantes propondo coisas no processo da história. Então foi Você essa a falou, ideia. você falou da Juliana, que chegou aqui, nossa amiga, né? Também É, orientada do André. Eu me lembro, inclusive utilizei aqui no pós-doc, na turma de mestrado, doutorado na PUC São Paulo, o seu relatório que você desenvolveu junto com ela e com outros assim, estudiosos, que eu acho que talvez nessa sua trajetória acadêmica com o André ali na Federal, tenha sido um primeiro trabalho assim de grande foi, repercussão, foi. né? Foi Foi o logo relatório. foi assim que eu entrei. Assim que eu Fala entrei, um pouquinho dele. então, assim que eu entrei, eu já estávamos elaborando um relatório, né? Pela comissão e pelo CEAP, a princípio, né, nós tínhamos os dados, tínhamos todo o material, e aí foi a primeira lição que me disseram, né? Uhum. Então, tem que transformar isso numa publicação acadêmica, né? E aí a Cliner, né, Juliana, O CEAP, né? grande itário com o CEAP, né? Fomos fazer junto, né? Levantar as possibilidades do projeto e tal. E aí nós, de fato, foi um barco, né? Se você observar, esse trabalho é um marco. Outras Uhum. coisas aconteceram depois, mas não com tanta amplitude como esse trabalho. Porque a academia eu tenho observado que tem muita vaidade das pessoas, né? Principalmente quem está há mais tempo, né? É muito impressionante isso. Você faz uma coisa e o cara quer marcar que ele é a grande referência. E nesse aspecto, o papel do André e do Flávio Gomes foram muito importantes, porque já não, são historiadores consolidados, né? Então, Sim. nisso, com seus orientandos, né, eles são maravilhosos nesse sentido. E eu não achava justo que as pessoas dessem contribuição no relatório e não fossem autores. Isso foi uma coisa logo no início. Porque tem muitos autores ali. Né? Todo Isso. mundo estava envolvido no processo da construção daquele relatório. Né? E ele virou uma referência. Pra você ter uma ideia, é uma obra que ela teve, num primeiro momento, se eu não me engano, foram uns 3.000 que foram feitos pela Crener. Uhum. E a Crener foi muito generosa. A Crener foi, a Juliana e o Daniel Justo foram muito generosos, que deram direito para o CEAP, inclusive, para a comissão. Né? Não criaram nenhum obstáculo com relação a isso. Eu quero referendar isso como editores, não deram, tiveram não. E logo depois nós conseguimos uma tiragem de 20.000 Uhum. pela CEPIR. Né? Tem 2 edições. Né? E aí, no caso da CEPI, foi 20.000, foi para o Brasil todo. Então tem muita gente que trabalha com esse relatório. É um trabalho belíssimo, né? Eu tenho ele aqui, inclusive, você falou de vários autores, né? Além de você, da Juliana, a A própria Mariana, Mariana, a própria Mariana, Mariana, Vitor, a Maria. Graça É que um fez trabalho belíssimo. todas as questões estatísticas, né? Foi a Graça que fez a parte. E tem uma pessoa que contribuiu e não está aí, que é o Vitor. Que o Vitor não quis nem participar. O Vitor não quis participar porque ele estuda outra coisa, não, Ivani e tal, que é uma pessoa também foi muito gentil comigo, né? Foi uma pessoa que me contribuiu muito comigo no processo de entrada da UFRJ, né? Um cara que me acompanhou muito, assim como a Juliana e a Mariana têm feito um trabalho
com outras pessoas, porque o grande problema é que a academia, por ser um outro universo, né, não um universo que está, na verdade, no campo de alguns militantes, de algumas pessoas, então muita gente fica porque não entende nem o código de entrada. O gargalo já está na entrada, né? Então, já está na entrada. Né? E depois entrar, que é difícil, sair é mais difícil ainda. Entendeu? Tenho visto isso, principalmente para pessoas negras, de origem popular, né? Não é muito fácil, não. Mas, na fundo, tem dado se conta disso, né? Quer dizer, e essas pessoas foram pessoas muito generosas, no sentido de, eu costumo dizer que elas me emprestaram a sua capacidade intelectual de entendimento daquele espaço para que eu pudesse compreender, né? A sua contribuição é muito grande, muito significativa. E isso, e o André estava correto e o Flávio, né? Eles têm muito orgulho, né? Eu tenho feito muita coisa, né, a partir disso, porque, por outro lado, também eu tenho que honrar essa confiança que me foi dada, né? Aí eu entendi o código, né? Como o Flávio sempre fala, o André, eu entendi o código, né? E o código está andando, né? Tanto que tem uma surpresa, né? Tem uma ideia de que essa tese aí, esse livro, pode virar uma série de audiovisual, né? Então, Ivanir, eu queria que você falasse um pouquinho mais do livro, porque a nossa intenção aqui no Café é promover os autores, as obras, independentemente de serem publicados por outras editoras. A gente sabe, primeiro, que é uma obra resultante da sua pesquisa e da sua experiência de doutoramento, né? E dentre os recortes que você faz, tudo acaba sendo uma história social, uma história política, mas me chama muita atenção esse entrelaçamento que você identifica entre a questão da intolerância religiosa e o racismo no Brasil. Fala um pouquinho mais do livro, da estrutura dele, para que a gente conheça de perto esse Ivanir escritor. Bom, o livro, na verdade, ele é a tese, na verdade, de doutorado. Ele vai fazer um chão histórico, né? Certo. Ele vai pegar desde do século XVIII, né? Quando chamado Paraíso Religioso Holandês, né? O Maurício de Nassau, aí no Nordeste principalmente, cria uma liberdade religiosa que incluía os judeus e os muçulmanos. Certo. Por isso que as pessoas dizem, mas lá no Recife tem a sinagoga, né? O pessoal fala muito isso, tem não sei o quê. E esquece que é ali, né? Que ali foi um estado quase que holandês, né? O Maurício de Nassau. Século XVII ali, o pessoal esquece disso. Depois a Constituição de 1824 do século XIX, que vai falar também da liberdade religiosa, por pressão da Inglaterra, né, com relação aos protestantes, mas nenhum desses momentos, nenhum dos dois projetos que falavam de liberdade religiosa tratavam da questão da espiritualidade, da liberdade dos africanos. Tem que ficar claro para todo mundo. Ou seja, mesmo nos dados momentos que se falou de liberdade, né, no Maurício de Nassau vai falar com relação aos judeus e os muçulmanos, né, e o Império vai falar mais com relação aos protestantes por conta da questão dos acordos comerciais. No fundo, tinha a ver com isso e a pressão da Inglaterra. Mas para nós não existiu. E nesse período, a Igreja Católica era o Estado brasileiro, fazia parte do Estado brasileiro, uma parte do Estado. Consequentemente, ela perseguia. E aí houve toda uma forma de articulação dos ex-escravizados, também dos próprios escravos, né? Com relação a articulação para poder vivenciar suas experiências, embora com toda a perseguição. E um dos pontos importantes são as irmandades, né? As irmandades. Né? E depois, no século XIX mesmo, quando se configura o candomblé. Primeira vez você organiza o candomblé, que também é uma forma de resistência, né? Sim. Já no século XIX. Mas vai mostrando essas perseguições, como é que elas se dão. Eu uso aí o James Scott, chamado Discurso Oculto, né, que é muito interessante, né? Que o pessoal acha que domina, e no fundo não é bem assim, né? E também tem as concessões que se tem, né? E como é que nesse diálogo de você manda, eu finjo que obedeço.
No fundo é isso. Popularmente é justamente isso. O James Scott é justamente isso. Você manda e eu finge que obedeço. E como é que vai se construindo direitos, né? Nesse diálogo aí. Depois, na República, como é que a República vem? Aí é consolidado na Constituição, de fato, republicana, né? Primeira, a liberdade religiosa, em um certo aspecto, e mais continua criando uma série de legislações de perseguição ao curandeirismo, né? À cultura, e que, na verdade, isso é fruto, embora eu não botei na tese, mas é da minha reflexão, é o livro que eu estou tentando, que eu devo escrever agora, que é como é que essa esfera do século, ou melhor, como é que a reforma protestante tem um impacto na questão do discurso da tolerância religiosa, né? Como é que, a partir da reforma, esse conflito se exacerba e o conceito de tolerância está muito ligado à questão cristã, né? Diálogo entre os cristãos, né? E aí, como John Locke, no século XVII, no século XVII, ele faz uma carta sobre tolerância, né? E ele ali, mesmo assim, ele defende a tolerância, muito mais entre os cristãos, e vão falar ali um pouco sobre a laicidade do Estado, né? Ele recupera uma ideia que era do Lutero, né? Quando Lutero fala de dois reinos, Lutero vai falar de dois reinos, né? E aí o Locke vai traduzir essa lógica numa lógica do Estado laico, né? Vai apontar para o Estado laico, que era um filósofo inglês, e todo mundo fala dele, mas esquece que ele era calvinista. Né? Então, se ele está falando sobre isso, está falando de um conflito que estava existindo na Inglaterra, né? E ele vai ser, inclusive, justamente o ideólogo, né? A pessoa, o inspirador da Revolução Americana. Né? Onde essa ideia do Estado laico dele vai ser colocada lá, que era para proteger os puritanos. Né? Vai proteger os puritanos. E ele era maçom. Né? Então, esse é um outro dado que não se fala muito. Então, e depois você vai ver, e tem um detalhe, ele era senhor de escravo, né? E depois você tem também a ideia do Voltaire, né? Na França, você vai ver a Revolução Francesa, porque o ideal é que quando você discute laicidade do Estado, o Estado moderno e tal, você tem duas experiências que é vista pela academia, né? A experiência da Revolução Francesa, onde a laicidade é mais radical, e a Revolução Americana, onde o Estado dialoga com a religião, né? Embora tenha laicidade, mas dialoga com a religião. São os dois modelos. E esses modelos vão ter influência no Brasil, de uma certa forma, na República. Né? E o que eu quero dizer é que essa esfera é uma esfera extremamente onde você está construindo a desumanização dos africanos, né? E dos asiáticos. Né? Isso eu não coloco dessa forma no livro, mas é assim que está hoje, né? Compreensão maior sobre isso. Então, e o texto do Hegel, que é um texto, embora não está no meu livro, mas vai estar nesse outro que eu estou escrevendo, né? O Hegel que vai dizer no século XVIII, numa obra sobre história universal, que ele vai escrever, ele vai dizer que a África era primitiva, não tinha história, não tinha cultura, não tinha civilização. E não tinha religião. Ele vai cunhar justamente essa expressão, não tem religião. Né? E, portanto, a Europa era superior, porque a Europa é que tinha, né? A civilização vai explicar que devido à formação geográfica, geológica, né? Da natureza, na contato com a natureza, ele vai dizer a superioridade da Europa sobre os outros, né? E como se o contato da Europa com esses povos conferia a eles humanidade. Impressionante o que ele diz. Ele fala isso. Ele atribui ao cristianismo também, né? Sim. E uma coisa que não diz do Hegel, também que se esconde, é que ele tinha estudado para ser pastor, né? Ou padre luterano. Não esquece disso, ele estudou no mosteiro, entendeu? Então, dentro das suas ideias, essa ideia é importante. E depois nós vamos ver, justamente a partir de um aluno dele, que é o Kant, que também numa outra obra sobre geografia universal, já sobre geografia, porque o Hegel está construindo a ideia de universalidade, isso é importante observar, de universalidade. Né? E o Kant vai na mesma pegada, do ponto de vista da geografia. Né? E o engraçado é que o Hegel vai dizer que o único lugar que podia ter
civilização na África era o Egito. Por isso tinha que era na África do Norte, né? O Egito. Por isso tinha que estar, ele vai dizer isso, tinha que estar na Ásia Menor. Entendeu? Ele tira o Egito da África e coloca na Ásia Menor. Então, essa ideia abstrata, né, do Egito estar em algum lugar que ninguém sabe, que a gente estuda na escola, né? Estudava na escola, o Egito está tudo no alto, né? Entendeu? É uma ideia hegeliana. As pessoas não entendem que é uma ideia hegeliana. E o Kant também vai dizer que abaixo do Saara, né, que é a África Negra, inclusive ele vai dizer que além do povo cheirar mal, tinha a pele escura por maldição divina. Está dito por Kant. Por que eu digo isso? Porque tanto o Kant como o Locke e como o Hegel, principalmente, é a base da chamada do momento, no século XVIII, quando surge a ideia de ciência da religião, separa mística e magia. Uhum. Né? Aí a turma aqui virou magia. É uma ideia extremamente racista. Então a teologia ela nasce numa esfera extremamente racista. Porque a teologia vai dialogar com a racionalidade, que está muito nesse momento. Ela é uma construção intelectual e subjetiva, né? Assim como as instituições que nascem a partir desse movimento iluminista, né? Vai ser extremamente racista. Para entender o racismo estrutural que todo mundo fala, tem que entender essas construções nesse período. E o impacto que isso tem também no Brasil, num país ocidental. Então é essa que é a questão central. Né? Então, como o Espírito Santo vira uma coisa da razão, né? O corpo vira a fonte do pecado, né? Isso também vai influenciar a Igreja Católica. Então esse cristianismo moderno, vamos assim dizer, assim como o Estado moderno, né? É uma construção do século XVIII. Obviamente ele vem justamente nessa ideia extremamente racista. Então não dá para... Aquela intolerância que era entre cristãos, né? Cristãos viram uma outra coisa depois, entendeu? Né? E que tem vigência até os dias de hoje. Então é importante analisar a intolerância religiosa ou o racismo, seja, não só pela atitude individual das pessoas. Porque a atitude social, né, que é o comportamento social que acaba levando às atitudes, é que a gente tenta criminalizar. Mas você não, em nenhum momento, pensa na esfera da mentalidade das instituições que formam essas pessoas. Né? Então, obviamente, esse pensamento intolerante e racista está na agência da formação da sociedade brasileira. Né? Como que todo esse discurso ele vai fazer sentido, entre aspas, né, para que esse racismo brasileiro se perpetue, se preserve. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Como é que você é contemporâneo, né? Então, essas ideias, ela está impregnada na igreja, está impregnada no judiciário, está impregnada no legislativo, né? Está impregnada no judiciário, está impregnada no mundo privado e no mundo religioso. É verdade. Agora, sim, é aí que a gente vê a importância de, além da militância, claro, mas também de vozes como a sua, Ivanir, estarem na academia. Por quê? Porque se para sustentar uma postura racista, preconceituosa, excludente, eles se baseiam em perspectivas mais elaboradas, filosoficamente falando, tanto lá dos séculos XVIII, XIX, como até mesmo do século XX, eu penso que o contrário não deve ser diferente. Para que se lute contra isso, é preciso que na academia tenha pessoas como você. Né? E aí, eu acho que a gente tem recentemente um reconhecimento que é bastante simbólico, mas também é bastante concreto, que é o prêmio que você recebe do governo dos Estados Unidos o ano passado. Se eu não me engano, em junho ou julho, você vai para Washington. Foi em julho. Em julho. Você vai para Washington e lá você recebe um prêmio que, primeiro, né, é o único representante no Ocidente nessa luta contra a intolerância religiosa e que para nós é enche de orgulho, né, porque é brasileiro. Fala para a gente um pouquinho de como foi essa experiência. Eu vou falar sobre isso, mas antes quero te falar como é que essa construção ela é perversa no campo religioso, né? Sim, eu costumo brincar com as pessoas, quando eu estou dialogando com o pastor, eu sempre digo assim, pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí ele para, né? É impressionante uma pergunta tão simples, ele para. Aí ele fica olhando para minha cara, pastor, o Jardim do Éden, pastor, onde era? Por quê? Por que é importante essa pergunta? E você vai entender essa construção hegeliana
como é que ela é forte? É porque na hermenêutica, né, que o pastor fala, e a hermenêutica passa a ser sagrada, porque a palavra que ele usa no púlpito, né, que é a interpretação dele, hermenêutica é a interpretação, porque as pessoas transformaram as palavras gregas como se fossem palavras cristãs, né? Entendeu? E a hermenêutica, ela vem de Hermes, é muito engraçado, ela vem de Hermes. Hermes era o deus da palavra. Embora o pessoal tenta localizar, botar o Hermes na Grécia, mas ele era egípcio, né? Essa cultura vem do Egito, assim como Dionísio, né? A Célia, por conta dos primeiros filósofos gregos, foram estudar no Quiné, né? Justamente no Egito, na escola egípcia, né? Então não se esquece disso. Então ele fala do Éden como se fosse lá em cima, né? Porque a teologia dialoga com a metafísica. Então é num lugar possível, né? Lá na mentalidade da galera. E aí o criador lá, muito aborrecido, né? Com Adão e Eva, cada maçã, mandou o sujeito aqui para baixo. É essa a interpretação dele. Mas ele fala como se fosse a verdade absoluta, né? Né? Na sua hermenêutica. Mas quando você vai na própria Bíblia, diz assim, mas pastor, mas lá na Bíblia, para Gênesis 2, está dizendo onde era o Éden. Que vai dizer que era um lugar que tinha um grande rio que virava quatro. O primeiro era o Pisson, isso é muito interessante. O segundo é o Geum, e vai dizer Geum, terras Cuxi. Depois é o Tigres e o Eufrates. Né? Esse é importante observar. Tigres e Eufrates. Eufrates, Síria. Então, o Geom, que eles escolhem, porque eles têm toda a narrativa ali a partir do Oriente Médio, né, ali da Mesopotâmia. Não, era na Mesopotâmia, não, o cara atravessou, rapaz, o rio, né? Entendeu? Então você vai ver, porque o que é o hebreu? É aquele que atravessou o rio ou veio das águas, entendeu? Qual é o rio que ele atravessa? Os Tigres e Eufrates. Então ele não nasceu lá do Eufrates, né? Não, ele estabeleceu em Ua, outra que já eram seminômades. Entendeu? Mas até isso as pessoas tiram, né? Mas o engraçado é que o Geom está lá dito, né? Terras Cuxi, que seria Sudão, Etiópia e o Egito. A Núbia. Está lá dito. E é muito engraçado que isso é uma questão hegeliana que eu estou dizendo que as pessoas falam. E é muito engraçado que as pessoas também falam, né? Eu tenho visto muito isso. Não, porque o rei Salomão casou com a rainha de Sabá. Como se o rei Salomão fosse um cara louro dos olhos azul nórdico, né? E foi lá e casou com a amiguinha. Né? Essa é a construção. E no Geom está dito ainda, na Bíblia está escrito isso, né? Que é onde justamente o Salomão, né, é sacralizado e é colocado como rei. É no Geom. Então ele era Cuxa. Entendeu? Assim como o Abraão. Né? Então, o que eu chamo a atenção é essa construção ocidental, que é isso que o iluminismo fez, uma construção ocidental, a partir da Europa. Então você jamais pode reconhecer, segundo o Hegel, né, que é o berço da civilização mundial. Então essa que é a grande questão. E o prêmio é muito engraçado, num cenário político brasileiro, até eu fiquei meio assim, porque era um prêmio do Departamento de Estado, porque o Departamento de Estado ele pensa diferente do governo americano, as pessoas não sabem disso. Ele pensa uma política a médio e a longo prazo, né? Eles têm uma questão estratégica nos caras. O que levou o Departamento do Estado, que foi uma pesquisa feita no mundo todo, as suas várias sessões diplomáticas no mundo todo indicou pessoas, né, a partir de uma pesquisa, de um critério, foi feita uma pesquisa, né, para fazer a escolha. No Brasil ficamos 2 finalistas, né, ficou eu, que eu soube, eu e o Edio Silva, né, que levou, num cenário de um governo tão conservador, num cenário onde a intolerância religiosa com os cultos de matriz africana cresceu muito, num cenário onde parte dos evangélicos, não são todos, parte virou poder, não ter sido escolhido um pastor, que era aliado ao governo Trump. Primeira pergunta, tem que se fazer isso. Né? O que leva... Como foi essa experiência, considerando todo esse cenário político que a gente tem lá e aqui? Então, né? Primeira coisa é isso. Então mostra que tem uma política independente disso. Essa é a primeira coisa, né? Uma política está pensando posterior. E eu lembro quando eu vi, eu fiquei meio em dúvida, né? Pô, o Estado americano e tal, mas todo mundo, o André e o Flávio foram os primeiros que você tem que receber. Eles sabiam que eu tinha falado do processo de seleção, que foi um processo de seleção, não foi ninguém me indicou, fulano indicou, o governo não me indicou, não foi isso. Foi um processo de seleção, de uma escolha independente, feita por eles, inclusive lá pelo Departamento de Estado, na verdade. A diplomacia daqui, a embaixada dos consulados indicaram os nomes, né, a partir de um critério.
houve toda uma pesquisa, segundo foi feita, de relatório, né? Sei, e eu fui o único escolhido do hemisfério ocidental, quer dizer, não foi o único das América Latina, da América não foi, do hemisfério ocidental. Depois ganhou uma pessoa do Sudão, outra do Iraque, uma do Chipre. São os 4 premiados. Então você imagina o que é você, num momento como esse, um negro, candomblessista, né, ganhar um prêmio, né, pela liberdade religiosa. Que é o primeiro prêmio que eles dão, na verdade. Né? É o primeiro prêmio que eles dão, porque entrou na pauta essa questão. Então eu aceitei por essa razão e o movimento negro compreendeu. Né? Porque raramente você tem pessoas negras no Brasil sendo reconhecidas do ponto de vista. Porque, na verdade, era o reconhecido do trabalho. Tanto que lá houve uma questão que a Damares chegou lá, a assessoria dela veio falar comigo e disse, olha, se eu subir, não sobe comigo, porque não vai ficar lá em cima sozinho, porque eu vou descer. Criou aquele, né? Porque você esculhambou a minha religião o tempo todo. Ela, inclusive. A lei da 1069. E quando eu desci, ela não subiu e tal, quando eu desci, ela veio e me dá um abraço. Não, não tem um abraço. Eu posso lhe dar um aperto de mão em respeito ao seu papel institucional, embora eu não concorde nada com você. E não tem foto. Né? Porque você tem que ter esse limite. Né? Muito claro, ela ficou muito incomodada. Não, porque eu vou resolver e tal. E quando ela fez o discurso dela, já na conferência, que era uma conferência sobre liberdade religiosa, eu estava sentado atrás. Aí ela teve que incluir ali as religiões de matriz africana, não ficava feio, né? O cara foi premiado e está ali. Né? Aí ela não fala nada, né? Não fala nada, mas isso não mudou a prática dela, na verdade, né? Isso aqui é importante para nós. Não mudou a prática. Mas, querendo ou não, o prêmio ele ganha uma certa repercussão, porque numa sociedade como a brasileira, conservadora, que valoriza tudo que o americano faz, uma boa parte dela, na verdade é isso, né? Parece que conferiu uma autoridade mesmo, né? Não, eu até ouvi alguns evangélicos dizendo, não, o cara é bom mesmo, porque até... E depois é o seguinte, né? Você está sendo recebido justamente pelo Marco Pompeu, que é um presbiteriano extremamente conservador. Entendeu? Isso é interessante, né? Porque ele não pode escolher para que ele dá o prêmio, ele tem que dar o prêmio. Isso... Esse foi um dado muito importante que tem a ver com essa característica do Estado americano, né? Entendeu? Todo o pessoal disse, não, ele nem sabe, ele só vai chegar lá e te dar o prêmio. Eu levantando algumas questões, não, ele vai chegar lá e vai te dar o prêmio. Então, como tem essa lógica aí que se coloca, né? Nesse cenário. Então foi essa a razão do prêmio. Toda essa luta, né? Dá ainda mais peso para toda essa luta, muito importante. Sim, então, você está de parabéns, mas nós lhes somos muito gratos por essa conquista. Verdade, tanto que eu dedico o prêmio, já bem, eu dedico o prêmio, inclusive ao movimento negro, né, primeiramente, aos religiosos de matriz africana, que foi a minha escola. Na verdade, não é um prêmio pessoal. Né? Eu acho que o André Cheftarese, o Flávio, tem muito a ver com esse prêmio, né? Os vários militantes no Brasil todo. Esse foi o meu cuidado, porque nessa hora a vaidade aparece muito, né? Você acha que você é o suprassumo, né? Mas no fundo não é isso, né? Tanto que o prêmio está aqui, ó. Que bacana. Levanta um pouquinho assim na direção do seu rosto para eu ver assim. Ah, legal, muito bom. Entendeu? Então, na verdade, ele é um fruto de 40 anos de luta, ele não nasceu agora. Né? E mais recentemente, a Comissão de Combate à Violência Religiosa, todos os religiosos que estão envolvidos, não religiosos, e nesse cenário de tanto racismo, né, e tanta intolerância, porque no Brasil não dá, embora a intolerância religiosa ela é mais ampla do que o racismo, eu tenho dito isso, porque o pessoal tem mania de dizer, não, racismo religioso, eu digo também, mas ele não explica toda a intolerância religiosa, não explica. Porque, se do ponto de vista do racismo religioso, para nós religiosos de matriz africana, está bem definido, né, essa construção racista, mas não se explica a idolatria. Né? Você não pode enquadrar a idolatria como intolerância religiosa, como racismo, mas como intolerância religiosa, do qual os católicos são vítimas. Né? Exatamente. Não e pode, assim, né? eu quero que reforçar a questão... Ou os reformados, que também são perseguidos pelos judeu-pentecostais. Então, esses conflitos... é muito mais amplo. Então, o racismo religioso é importante que se diga, mas ele é uma interface da intolerância religiosa. Eu tenho gente que tem ficado irritada. A academia é boa por isso, né? Em um certo aspecto, né? Que você tem que olhar o conjunto da obra. Né? Então, por mais que politicamente está correto de se dizer que o racismo religioso e as religiões de matriz africana são vítimas do racismo religioso, como vamos dizer que os ciganos também
podem ser vítimas dessa visão. Até o muçulmano, cada identidade, mas os judeus é diferente. E tem um outro conceito que vem junto aí nesse pacote, que é o fundamentalismo, né, Ivanir, também, Sim, né? sim, O sim. fundamentalismo religioso. Está tudo junto. Bom, a gente já está chegando praticamente no final, Ivanir. Quero te agradecer. Eu queria que você só falasse também um pouquinho dessa tua experiência atual no pós-doutorado, o que você tem pesquisado, o que vem por aí de texto, tem alguma obra já no prelo, o que tem de novo para chegar por aí como resultado dessas suas mais recentes atuações? Bom, primeiro eu organizei uma disciplina para o mestrado, para o doutorado e para a graduação também, porque é a vida do graduação, e me surpreendeu o número de alunos, né? Que é a história social da intolerância religiosa no Brasil e na contemporaneidade. Então isso cresceu muito, né? Os alunos, tem pessoas vindo de outra unidade da própria UFRJ, pessoas de outras universidades. Por que eu tenho observado? Tem muita gente pesquisando, tentando pesquisar coisas correlatas, ou esse tema, ou coisa correlata a esse tema, e não tem matéria que dialogue com eles, pelo que eu tenho visto. Uhum. Né? Então tem até alguns orientadores mandando pessoas ir lá para o curso. Então é um caminho. E eu tenho falado justamente a partir desses filósofos, textos desses filósofos, dialogando com filósofos africanos que os criticam. Certo. Né? Porque vários africanos escreveram, pessoas não conhecem a produção dos africanos, né? Nessa área. Então tem sido uma conversa muito boa, tem muitos ouvintes, né? Pessoas que pedem para ser ouvinte. Nesse momento eu estou oferecendo essa aula online, né? Pela universidade, por conta da pandemia, e tem sido surpreendente, pessoas de várias áreas, área do cinema, né? Área da psicologia, área da medicina, impressionante. Mestrado e doutorado. Doutorado e alguns que são ouvintes, né? Ouvinte. Que na verdade eu aceito como ouvinte, devido ao tema, né? Ontem mesmo uma jornalista me pediu para poder assistir ouvinte. É uma matéria feita todas as terças-feiras, às 2 horas da tarde. Com certeza o que eu estou amadurecendo nas minhas pesquisas, nos meus diálogos, nas minhas leituras, é fazer um livro sobre essa construção filosófica. Perfeito. Né? Eu acho que está na hora de esses homens que são sagrados na academia, sagrados no direito, todos os áreas do saber, né? A ideia deles são intocáveis, né? E são intocáveis, né? Dizer que a banda não era bem assim, não, entendeu? Eles fizeram tudo isso, essa história de humanidade, essa história da universalidade deles, não incluía os africanos nem os asiáticos, né? Obviamente não incluía os afro-brasileiros. Então, para entender por que se reproduzem essas relações no Brasil, tem a ver com isso. Né? Então, porque isso é mentalidade, você está falando de mentalidade, você não está falando do fato social concreto, faz para acontecer, porque tem uma mentalidade construída, né? Que é muito mais difícil você combater essa mentalidade, porque enquanto nós estamos aqui falando, 98% do saber na universidade pública está reproduzindo isso. Para os médicos, para os engenheiros, para os advogados, para os operadores de direito, né, para os policiais. Essa que é a mentalidade. Então, quando você avalia que o policial não deu para... pegou um menino no shopping, né, esqueceu que a universidade está ensinando Lombroso, entendeu? Que a área criminal ensina Lombroso e a academia de polícia ensina Lombroso. Então você está ali enxugando gelo, né? Os meios de comunicação reproduzem justamente esses valores, né? Então você, para mudar, você precisa criar uma argumentação, eu digo que é uma contra-argumentação, que a academia tem disso, né? Você tem que ter uma contra-argumentação baseados, você tem que dizer, aqui, ele disse isso. É impressionante, quase ninguém conhece o texto dele. Há um apagamento né, desses textos na academia. Impressionante, né? Então, aqui, a teologia, não, quando o cara está demonizando, aqui, por que ele está demonizando? É porque está aqui, ele aprendeu dessa forma. Então é isso que é um pouco essa disciplina. Tem muita gente gostado dessa disciplina. A primeira vez que eu ofereci na graduação, para você ter uma ideia, era para 30 alunos, podia ser só 30 alunos, né? Ou 40, assim, né? Se inscreveram 90 e poucos alunos. Aí tivemos que aumentar, né, para a graduação, na vez que eu ofereci para a graduação. Para a pós-graduação, no primeiro momento, se inscreveram em torno de 12 alunos, que foi o semestre passado, né, o anterior do ano passado. Esse ano se inscreveram 25. Né? Aumentou, que um vai dizendo para o outro, vai conversando com o outro e tal. E como eu uso muito escritores que falam da colonização e descolonização, escritores africanos, né, que foram para a Europa, mas questionam como a Europa via os africanos, né, falava da África.
né? É até a partir de um questionamento justamente do Joseph Kizerbo sobre uma fala do Hegel, que tem na história geral da África, ele começa falando sobre isso, né? Dizendo que a África não tinha história. Quem disse isso? Aí eles vão desconstituindo esse diálogo aí do seu Hegel e companhia, né? E dos seus discípulos. Inclusive até o pensamento marxista também é influenciado por esse tipo de pensamento, né? No século Também, XIX. tá? Também. As Também. pessoas acham que não, mas também, porque o pensamento marxista ele nasce de uma visão cartesiana de uma análise sobre economia, né? Exato. Sobre economia. E o Marx era aluno do Hegel, né? Se relacionava muito fortemente com o Hegel. Então, e os progressistas ficam muito irritados também com isso. Não tem que ficar irritado, tem que reconhecer que isso é real. Né? Então, que esse coletivo, essa humanidade para todo mundo, mesmo no marxismo, não existe, né? Não, isso é questão subjetiva, tem que ser a questão objetiva. A questão objetiva, ela mantém um status quo ocidental eurocêntrico na área do conhecimento. Né? Uhum. E é isso, dá uma análise do conhecimento acadêmico. Então, trazer essa conversa, tem uns que tem ficado irritado no diálogo comigo, eu digo, não, menos, cara. Entendeu? Porque você aí, eu acho que o mesmo Se alguns torna tão autores. dogmático quanto aquele que. Isso, Né? isso. E alguns autores trago aí essa ideia de você entender a cultura, a religiosidade. Isso faz parte do ser humano, né? Isso faz parte do. E que tem humanidade, não só tem uma humanidade, são várias humanidades. Então, como é que essa diversidade tem que se expressar? É um pouco o trabalho que estou fazendo e deve ser objeto do livro que eu estou preparando e organizando. Bom, eu como editor já sabe, né? Eu sei, eu sei. 7 minutos ainda? Minuto ainda. É que eu bobeei, não liguei o relógio, rapaz. Eu não liguei o relógio. Aí agora que eu liguei, você falou e tal, eu tô vendo que o negócio não apaga e tal, eu fui emitir ali, o dentro tá lá. Estamos com 54 minutos só. Dá até uns Poxa, 6. é que a gente teve que recomeçar aquela hora e aí a gente não marcou o tempo. Mas agora tem. Embora nós já nos despedimos, mas tem algumas coisas que nós podemos falar na despedida. Vamos ver. Tem o pessoal que sempre manda alguma coisa. Eu vi que tem muitos alunos seus aqui, alguns que inclusive estão participando dessa disciplina que você tem oferecido. Né? Vamos aproveitar, o Ivanir, já que você falou dessa questão de estar ministrando essas aulas agora, por conta da pandemia, à distância, assim como eu também estou fazendo com as minhas alunas lá de pedagogia, como que você tem encarado essa questão? Como tem sido a recepção? É um desafio. Como tem sido essa experiência à distância? Primeiro, a Valesca está aqui, que é da Mackenzie. Eu estou acabando de terminar um artigo, né, que me pediram sobre teoria, né, racial e tal, lá para Mackenzie, né? E também acabei produzindo, vai sair também na Universidade de Princeton, uma publicação, um artigo meu lá em Princeton. Olha, tem sido uma experiência muito boa. Sandra Coleman está aqui, ó, tá lá dos Estados Unidos, está aqui, a Sandra, estou vendo que ela está aqui, entrou aqui. Pra gente. Tem sido uma experiência muito boa. Primeiro que eu não sabia lidar com esse negócio de live, nada disso, né? Até eu tenho feito até muita live, tenho dado aula, tenho dado. Mas a juventude é muito, muito generosa, né? Comigo. Verdade. Muito generosa. Mesmo os meus alunos, né? Quer dizer, eu seja assim, é uma troca. A minha aula é uma aula de troca. E a minha aula eu faço questão não só de ser uma aula de teoria, porque é muito comum na academia você ficar na teoria e não analisar a partir do fato concreto, né? Sim. Né? Então eu sempre trago algumas coisas, eles também trazem para mim as suas experiências concretas. Né? Porque é muito ruim você ficar. Eu costumo observar isso na academia, eu sempre brinco, o pessoal é bom de teoria e metodologia, turma, mas experiência empírica é um fracasso. Entendeu? Digamos que eu tenho uma experiência muito grande, né? É justamente o outro lado da moeda. E, no fundo, e o professor tem que ter uma noção que, por mais que você tenha lido mais alguma coisa do que alguns alunos e tal, você não é soberano. Você tem que ter uma lógica de tudo. Se o aluno não compreende direito o que você faz, não é porque você não está se comunicando, às vezes, bem, né? Porque a autoridade do professor, às vezes, ele impõe isso. Né? E você tem que ter uma prática muito de troca. Efetivamente, né? Não é vertical, né? Eu vim do meio popular, obviamente. Isso fascina um dos professores negros que vem da área popular, né? Então, os alunos, muitos, tanto que a maioria dos meus alunos são negros, né? São negros.
Aqui também a Vânia Lima de Paris, está vendo lá de Paris. A Vânia Lima entrou aí, tá lá. É que está discutindo a publicação desse livro em francês, né? Uma editora lá Qual? em Paris. Da sua tese ou esse que você vai preparar? Da tese, o da tese. O da tese. Tradução O do Lazare Kizerbo, o filho do Ricardo José Kizerbo, tá lá interessado, né? Então, a sala de aula era uma troca. Por quê? Porque os alunos também vêm com as suas experiências. Claro. Assim como eu batalhei para que essa experiência se expressasse, então eles vêm com as suas experiências e vêm também com os seus questionamentos. O fato de questionarem não quer dizer que está te confrontando, né? Pode estar trazendo até alguma coisa que você não pensou naquela dimensão. Porque a área da academia, a área do pensamento, ele é muito vasto. É extremamente vasto, né? É isso que enriquece a aula, né? E eu tenho dito que ativa toda aquela teoria, né? E o que é bom na minha turma é que tem cristãos, pastores, né? Tem católico, tem candomblessista, tem umbandista e tem o que não é nada. Entendeu? Tem a turma que não é nada. Então, acho que é um laboratório importante dessas trocas. Não é nada, inclui tanto o ateu como aquele que se diz sem religião, né? Da militante, de esquerda e tal. Aí quando você diz do Rega, tu lê o livro, né? Então eu não sabia, professor, tá aí escrito. Entendeu? Então é um pouco isso. Então, se você não for a postura de você é o dono da verdade, eu tenho um pouco mais de experiência, né? Uma experiência, né? Digamos, na vida, né, no mundo, por entender algumas coisas, sempre li muito, uma coisa que até quando eu fui para o doutorado, meu filho falava isso, ok? E é isso que eu estou fazendo nessa disciplina. Então, e me sinto grato porque eles contribuem. Tanto que eu compartilho com eles os sucessos e as vitórias que eu tenho em algum momento, como um documentário agora que eu estou fazendo, né? Para a Globoplay, né? Então é com eles isso. Agora falta só 1 minuto. Agora é na hora mesmo de. Como que uma live faz diferença? Ó, o João acabou de escrever aqui. Eu, João, em São Paulo. Estou fazendo mestrado na Holanda e vou mudar tudo depois dessa live. Olha, pensa que não faz diferença? É só ele entrar em contato, né? Entra em contato, pode falar com a Mariana, que vai chegar até a mim, entendeu? Esse é que é importante, né? Você dá um pouco de contribuição para todos. Isso é que é justamente o legado. Agora podemos nos despedir. Meu amigo, obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos. Vânia, vai ser...